Boa noite, igreja. Amém? Vocês estão bem? A paz do Senhor, a quem eu ainda não cumprimentei. Vocês estão felizes hoje? Todo dia a gente tem que estar feliz. Deus é bom. O diabo é ruim. A gente é mais ou menos. Mas nós estamos melhorando. Quem sabe um dia a gente chega lá, é na verdade. Gostaria de compartilhar uma palavra com você. Eu gostaria que você abrisse comigo em Mateus no capítulo 25. Eu já falei sobre isso, mas essa semana eu estava orando, buscando no Senhor aquilo que o que Ele gostaria de ministrar nos nossos corações hoje, o que Ele tinha para nós, para esse domingo. E o Senhor me fez lembrar dessa parábola. O Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração e começou a falar comigo sobre um despertamento. Ele começou a falar comigo sobre um despertar do seu povo. Por isso que tem esse título: Acorde agora. Acorde agora, num sentido de urgência. Tem até um ponto de exclamação ali. Então eu gostaria de compartilhar algo com você. E eu gostaria que você acompanhasse comigo essa parábola em Mateus 25, a partir do versículo 1. Que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Esse é um texto, uma parábola muito conhecida. Eu tenho certeza que todos aqui já ouviram sobre isso. Tenho certeza que você já leu bastante sobre isso. Mas eu gostaria de pegar alguns pontos dessa parábola que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para esses pontos, amém? Sabe, uma vez perguntaram para um sábio, para um homem muito sábio, qual que era o maior problema do ser humano. Eu li isso uma vez, eu não lembro onde, mas perguntaram para esse homem e falou: olha, qual é o maior problema do ser humano? Aquele homem, ele nem pensou muito e ele já meio que respondeu assim de bate-pronto. E ele falou assim que o maior problema do ser humano é que ele vive como se nunca fosse morrer. E ele morre como se nunca tivesse vivido. E aí eu me lembrei disso, eu fiquei prestando atenção, eu falei: cara, é uma grande verdade. É uma grande verdade. Porque muitas vezes a gente vive a nossa vida toda, passa todos os nossos anos de vida nessa terra e a gente chega no final da nossa vida e olha para trás e não vê nenhum tipo de contentamento. E aí a gente morre como se nunca tivesse vivido. E aí acontece também o contrário. A gente vive fazendo as coisas da forma que a gente quer, vivendo da forma que a gente acha melhor, como se a gente nunca fosse morrer, como se nunca fosse existir uma consequência das coisas que nós estamos plantando no dia de hoje. Não faz sentido para você? E eu comecei a me lembrar disso, e eu falei: cara,
a gente precisa de um certo despertamento para o nosso dia. Porque todo mundo dorme, não é verdade? Dormir é bom, não é verdade? É ou não é? Quem gosta de dormir? Todo mundo gosta, não adianta a gente esconder isso, né? É legal. É necessário, na verdade. Só que quanto tempo, trazendo agora para a nossa vida espiritual, quanto tempo da nossa vida espiritual nós estamos passando dormindo? Sabe, se a gente fizer uma conta meio básica, né? O dia tem 24 horas, nós passamos mais ou menos 8 horas dormindo, 7 a 8 horas, nós passamos mais ou menos um terço do nosso dia dormindo. Um terço da nossa vida nós passamos dormindo. Se você viver 90 anos, você passou 30 anos da sua vida dormindo. Fazendo a conta assim é um pouco assustador, não é? Porque afinal de contas, enquanto a gente está dormindo, a gente não está desenvolvendo nada. A gente só está descansando. E eu reforço aqui, eu não estou falando que é para você não dormir, tá? Durma, faz bem para a saúde, o seu corpo físico precisa disso. Eu quero que você entenda isso no espiritual, entenda isso no seu espírito, tá? Porque quanto tempo da nossa vida espiritual a gente gasta dormindo estacionado em algum lugar? Como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo. Como se eu tivesse a certeza que existe um amanhã para mim. Você pode dar certeza que existe um amanhã para você? Ninguém pode. Mas vamos lá. Eu gostaria de entrar aqui nessa parábola. É uma história muito conhecida, eu não preciso explicar tanto. Mas eu queria atentar a alguns pontos com você, ok? Primeiro, eu gostaria de te contextualizar com essa parábola. Essa parábola, ela se refere a um casamento, ok? Então ela se refere a um casamento. E o casamento naquela época era algo diferente, era um casamento diferente. A liturgia daquele casamento, do casamento da época, era totalmente diferente dos nossos dias de hoje. Hoje nós fazemos um casamento extremamente caro, que dura no máximo 4 horas. É ou não é verdade? Gastamos ali nossos 50, 70 ou mais para ter 4 horas de festa. O casamento aqui dos judeus da época era totalmente diferente. E no dia do casamento, o noivo, ele ia para a casa da noiva. Era assim que era realizado o casamento nessa época, nesse contexto. O noivo, ele ia para a casa da noiva, onde estavam todos os convidados. E onde estava ali o pastor que faria o casamento, o bispo, o chefe da sinagoga, não sei qual era o nome do casamenteiro da época. Mas ele se dirigia para a casa da noiva, onde ali eles realizavam a cerimônia de casamento. E aí depois de realizada a cerimônia ali com os padrinhos, com os noivos e os convidados, eles saíam da casa da noiva e eles iam para a casa do noivo, onde era realizada a festa de casamento. Bem diferente dos nossos dias, não é verdade? Hoje em dia não dá para você reunir todos os seus convidados dentro da sua casa para fazer uma festa de casamento. Mas era bem diferente. Então eles saíam da casa da noiva, onde era realizada a cerimônia, toda a galera se juntava e ia para a casa do noivo, onde ali eles iam festejar, ia ter a festa nupcial daquele casamento. E essa festa durava ali dias, uma semana. Então lembra de Jesus quando ele fez o seu primeiro milagre, quando ele transformou água em vinho. Então ele estava num casamento, já fazia alguns dias que eles estavam lá. Por isso que o vinho acabou, né? O noivo não foi tão negligente assim de comprar tão pouco, não, é porque eles estavam há vários dias ali. Então as festas eram realizadas dessa forma. Então era desse jeito, eles iam para a casa do noivo. É isso que eu quero que você se atente. Porque onde é que entra essas 10 virgens nesse negócio? Você já parou para pensar? Onde é que entra, quem que eram essas 10 mulheres? Essas 10 mulheres eram o que hoje nós chamamos de damas de honra. Mais ou menos isso. Era o que nós chamamos de damas de honra. E qual que era o papel delas? Elas não participavam da cerimônia do casamento. Elas ficavam aguardando o momento quando o noivo vinha
em direção à sua casa para entrar para a festa do casamento. Você nunca parou para pensar por que que a Bíblia fala que já era meia-noite quando eles ouviram o noivo gritando? Que raio de casamento demorado é esse? Não é? Que ia começar meia-noite. Não, elas não iam para o início do casamento. Elas faziam parte da festa. Então elas eram damas de honra, virgens, preparadas para aquele momento. Elas se adornavam, se vestiam possivelmente de branco. Cada uma tinha uma lamparina nas mãos, uma lâmpada. E elas aguardavam ali o chamado do noivo quando o noivo chegava. Então elas entravam junto com os noivos e os convidados para dentro da casa do noivo para celebrar aquele casamento. Certo? Então elas faziam parte desse ritual. Porém, 5 delas ficaram sem. Quem lembra que a gente acabou de ler? Sem óleo. Todas elas estavam com as suas lamparinas na mão, mas 5 delas ficaram sem óleo nas lâmpadas. E eu vejo aqui 2 classes de pessoas. Eu vejo 2 classes de pessoas. Uma que Jesus, ele chama de virgens prudentes, e a outra classe de pessoas que ele chama de virgens insensatas. E eu gostaria que você guardasse isso na sua mente. Prudente e insensato. Essas 2 palavras. Então repete comigo. Prudente e insensato. Então repete de novo para você não esquecer. Prudente e insensato. São 2 classes de pessoas. Eu vou pedir para vocês ficarem repetindo um monte de coisa para vocês não dormir, porque está tarde já. Existia duas classes de pessoas aqui. E qual que era a diferença delas? Qual que era a diferença dessas 2 classes de pessoas? Por que Jesus, ele definiu dessa forma, ele dividiu dessa forma? Porque quando nós olhamos para esses versículos, eu gostaria que você acompanhasse isso comigo. Quando nós olhamos para esses versículos, nós vemos que existe muito mais semelhança do que diferença nas virgens prudentes e nas virgens insensatas. Não é verdade? Porque a gente tem o costume de julgar elas, né? Tem uma outra versão da Bíblia que chama elas de loucas, né? E a gente vê, nossa, elas eram loucas, né? E a gente julga. Igual muitas vezes a gente julga pessoas ao nosso redor. Só que quando a gente olha para os detalhes dessa parábola, nós entendemos que existia muito mais semelhanças do que diferenças entre esses 2 grupos de virgens. Então no versículo 1, nós vemos que eram 10 virgens. Todas as 10 eram virgens. Todas as 10 eram mulheres puras. Não tinha 5 que eram virgem e as outras que eram insensatas, elas não eram. Não. Jesus falou que era 10 virgens. Todas puras. No mesmo versículo 1, a gente vê que todas elas tinham lâmpadas. Porque ele fala que as 10 virgens pegaram as suas lâmpadas e foram se encontrar com o noivo. Então todas as 10, além de serem virgens, todas as 10 também levavam uma lâmpada nas suas mãos. Levavam uma lamparina. E não se esqueça, elas estavam indo para uma festa de casamento. Alguém aqui já fez alguma festa de casamento tudo fora de padrão? Não tem, né? Ou quando você vai organizar um casamento, você abre um corredor e você coloca as flores desse lado vermelha, do lado de cá roxa, ali põe um negócio azul. Não, é tudo padronizado, não é verdade? Porque tudo tem que ser bonito. Então imagina, todas elas eram padronizadas também. O seu tipo de roupa, o seu tipo de lamparina, a forma que elas se comportavam. Todas elas precisavam ser virgens. Era um ritual, era algo que precisava sair perfeito, era um casamento. Existia zelo em tudo aquilo que eles estavam fazendo. Qual que é a outra semelhança? Se a gente ir para o versículo 5, e essa é a semelhança que eu acho mais interessante, e é o cerne daquilo que a gente está falando. É que todas elas tiveram sono e adormeceram. No versículo 5, Jesus fala assim: e o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Então por que
uma é melhor que a outra, sendo que as duas dormiram. Os dois grupos de pessoas tiveram sono, se cansaram e adormeceram. Entende como que existe muita semelhança entre essas duas classes? E todas elas, no versículo 7, todas elas acordaram no mesmo momento. No versículo 7, ele fala assim: e quando ouviram o chamado do noivo, elas acordaram e foram preparar as suas lâmpadas. Foram acender as suas lâmpadas. Então, existia muita semelhança. E qual que era a única diferença? Porque eu consegui encontrar uma diferença só. Diante de todas essas semelhanças, uma única diferença, que está no versículo 4. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas suas vasilhas. É a única coisa que diferenciou aquelas que são chamadas de prudentes e aquelas que são chamadas de insensatas. 5 delas estavam preparadas para a chegada do noivo. As outras 5, elas não se prepararam para um possível atraso, elas não se prepararam para um deslize, para de repente, derramei meu azeite. Entende onde é que eu quero chegar? Entende o que eu quero dizer? Então agora olhando para você, eu quero jogar essa pergunta para você: em qual dessas duas classes você se vê hoje? Em qual dessas duas classes você se encaixa? Em qual dessas duas classes você vê o seu coração mais encaixado? O quanto você tem levado a sério a sua preparação espiritual? Sabe por quê? Quando nós vemos essas damas de honra, elas foram convidadas para fazer parte desse casamento. Elas foram convidadas pelos noivos. Elas não foram contratadas para estar ali. Elas receberam um convite, porque elas seriam damas de honra, para representar algo puro, algo bonito. Então elas teriam que ter responsabilidade com aquilo que ia acontecer. E o quanto elas levaram a sério foi o que definiu os dois grupos de pessoas. Então, o quanto você tem levado a sério tudo aquilo que Jesus já colocou nas suas mãos para fazer? O quanto você está levando a sério o seu relacionamento com Cristo? O quanto você está levando a sério as coisas que o Senhor já direcionou para que você faça? O quanto você está levando a sério, até o Rô já falou sobre isso aqui agora, sobre o período de oração, sobre secreto. O quanto nós temos levado a sério esse nutrir o relacionamento com Jesus? E aí quando a gente olha alguns versículos abaixo, no versículo 8, 9, quando as insensatas elas pediram para as outras virgens e falaram assim: olha, me dê um pouco do seu azeite, porque o nosso está se apagando e nós vamos ficar sem. E a resposta das outras foi um pouco estranha, não foi? Não vamos dar não. Vai lá, compra para vocês. Não foi essa a resposta? A gente olha com nossos olhos humanos e fala: pô, mas cadê o amor ao próximo? Né? Por quê? Custava dividir um pouco? Custava dar um pouquinho cada uma ali e todo mundo entrar com a lamparina acesa? Mas aquilo que Jesus está querendo nos ensinar é que o nosso relacionamento, a nossa preparação espiritual, ela não pode ser emprestada ou comprada no último momento. O nosso relacionamento com Deus, ele é individual, ele é pessoal. Sabe, o meu relacionamento com Deus, ele não diz respeito com o relacionamento com Deus que a minha esposa tem. O teu relacionamento com Deus é teu, é individual, é pessoal. Não é porque o seu marido é um homem de oração que você também tem relacionamento com Deus. Se você não orar, você não terá. Não é porque o seu líder é uma pessoa de oração, é uma pessoa de relacionamento com Deus, que você não precisa fazer nada, não. O que Jesus está ensinando aqui é que chega um momento em que ou você tem, ou você não tem. Você não pode ir mais nas asas de alguém. Chega um momento em que você vai ser testado naquele relacionamento, na quantidade de azeite que tem dentro de você.
na quantidade de preparo que existe em você. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: acorde. É muito interessante porque a gente acaba dando umas desculpas, né? A gente acaba colocando o nosso relacionamento com Deus de forma secundária, vai jogando para frente e a gente vai colocando algumas desculpas. Ah, mas eu não consigo orar porque eu tenho uma casa para limpar, tenho filho para cuidar. Será que a nossa desculpa vai ser boa o suficiente diante de Deus? Porque uma vez Jesus estava ensinando que vão chegar para ele e falar assim: olha, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz um monte de coisa. E ele vai olhar e falar: eu não te conheço. Agora, será que nós vamos chegar diante de Deus com uma desculpinha tão esfarrapada e falar: nossa, eu não tive tanto tempo assim, a vida era corrida? Sabe, a gente, como bons brasileiros, tem um péssimo hábito de deixar as coisas para depois. É ou não é verdade? É ou não é? Uns mais, outros menos. E o quanto nós temos deixado para depois o nosso relacionamento com Deus? O quanto temos deixado para começar na segunda-feira? Para começar aquele plano de leitura só em janeiro, para poder ler em um ano, sabe? Aí a gente está em junho agora, e fala assim: não vou começar agora, está no meio do ano, né? Deixa virar o ano que eu começo lá em janeiro. Não é assim que funciona? Não, aí eu leio o ano inteiro certinho junto com a galera da igreja. Ainda espiritualiza. Aí esquece. Já é 5 de janeiro. Ele fala: não, agora não dá mais tempo, cara. Eu já esqueci, perdi 5 dias, 3 capítulos por dia. Nossa, estou atrasado, não dá mais. E a gente vai deixando, sabe? Esses dias eu comprei um outro carro. E quando a gente compra um carro usado, você precisa fazer uma transferência, né, do antigo proprietário para o seu nome, certo? Isso é básico. E tem um prazo de 30 dias para isso acontecer, né? Então, depois que você fez todo o trâmite da venda, você preencheu o recibo, essas coisas, você tem 30 dias para você ir lá e pagar as taxas, passar o carro para o seu nome. E beleza. 30 dias é bastante, porque você não demora 2 horas para fazer esse processo todo. É rapidinho. E aí, eu comprei o carro e beleza, e vida que segue. Né? Não, 30 dias, depois eu vou lá. E aí passou uma semana e depois eu vou lá. Aí teve um dia que eu falei: eu vou lá. Né? Fui lá, fiz a vistoria no carro, tudo certo, tudo ok. Beleza, vamos dar uma olhada aqui agora, ir lá no Detran e tal. Aí apareceu um recall da concessionária, um recall não atendido. E eu não sabia, talvez se você não sabe, presta atenção nisso, para você não acontecer igual aconteceu comigo, tá? Mas você não consegue transferir teu carro, se tiver um recall pendente. E eu falei: vixe, mano. Mas beleza, tem 10 dias para acabar o prazo, né? Falei: não, tem 10 dias ainda, eu vou ligar lá, eu vou lá amanhã, eu já resolvo isso aqui, já. Aí, eu liguei na concessionária. Eles só tinham um horário para me atender daqui 10 dias. Que era o último dia do meu prazo. E aí, quando eu cheguei, na quarta-feira, dia 29, eles mudaram a data para amanhã. E eu perdi o prazo da transferência do meu carro. Meu carro ficou irregular. Eu tomei uma multa. E só prejuízo. E eu ainda tenho que resolver esse pepino. Mas o que eu quero dizer com isso? Isso tem tudo a ver com a parábola das virgens, tá? Não estou ficando doido contando história para vocês aqui não. Tem tudo a ver. Porque eu não paro de pensar que tudo teria sido diferente se quando eu peguei o carro eu já tivesse ido lá, feito todo, eu já tinha visto o recall, de repente eu teria tempo de resolver e estava tudo certo.
Eu não paro de pensar que tudo teria sido diferente nessa história, nessa parábola, na vida dessas damas de honra. Eu não paro de pensar que tudo teria sido diferente se elas tivessem acordado um pouco mais cedo e conferido se o azeite era o suficiente. Faz sentido para você? Tudo teria sido diferente se elas tivessem acordado, ao invés de dormir até o último momento, de aproveitar aquele último segundinho, acordado um pouco mais cedo, olhado ali e falado, cara, vai faltar, vamos buscar mais. O noivo não chegou ainda, então vamos lá, vamos buscar, vocês precisam aí, vamos lá buscar, não é verdade? E até quando nós vamos ficar esperando alguém gritar que o noivo está vindo para poder acordar e fazer alguma coisa nessa terra? Sabe, eu não sei quanto tempo você faz que você vai para a igreja, eu não sei quanto tempo você é cristão, mas, eu tenho 30 anos, eu nasci na igreja e eu já ouvia isso desde quando eu nasci. Meus pais ouviram isso e os pais deles ouviram, que faz 2000 anos que a igreja está falando que o noivo vem. Faz 2000 anos, cara. E a gente ainda insiste em dormir um pouco mais e acordar tarde. A gente insiste em ficar encostado. Quanto tempo faz que você está dormindo? Vai dar dor nas costas. Não vai dar tempo. Então a chamada de Deus para nós hoje é acorde agora. Sabe, eu quero incorporar aqui hoje aquele teu despertador chato que te acorda 6 horas da manhã, tá? Eu vou te acordar 5:30 agora. Então acorda antes, acorda um pouco antes. Acorde. Porque pode ser que não exista um tempo a mais. Pode ser que não exista amanhã. Pode ser que domingo que vem não tenha culto aqui. O culto talvez é em outro lugar. Talvez em Jerusalém, sei lá. Vai saber. Não dá para começar o teu relacionamento com Deus amanhã cedo. Acorde agora. Acorde desse ambiente de dormência. Desperta. Então dá uma chacoalhada na pessoa que está perto de você e fala bravo com ela, assim, para ela achar que é sério mesmo. Fala, acorde, mano. Se prepare. Sabe, não dá para ficar transferindo culpa, não. A gente transfere a culpa, a gente é muito bom para transferir culpa, né? A gente é muito bom para, não deu tempo por causa do, sabe por que eu não fiz? A gente põe culpa no temperamento. Eu sou fleumático, mano. Né? Aí, sabe? Aí você vai chegar em Deus e falar, Deus, sabe o que é? Eu sou fleumático, velho. Né? O temperamento, você devia ter posto um temperamento mais ativo em mim. Mas eu sou fleumático, por isso que eu fui deixando, tal, aí não deu tempo. Você acha que vai colar? Não cola nem comigo esse negócio. Você acha que vai colar com Deus? Então vamos parar de transferir a culpa. Vamos parar de colocar a culpa nas coisas ao nosso redor, no nosso temperamento, na nossa falta de tempo. Todo mundo tem tempo. Não existe desculpa aceitável. Não existe desculpa aceitável, porque todas as vezes que Deus, todas as vezes que Jesus, no seu evangelho, no seu tempo aqui na terra, todas as vezes que Ele ensinou sobre o reino de Deus, Ele sempre mostrou um senso de urgência e de valor muito grande em tudo aquilo que Ele estava ensinando. Todas as vezes que Jesus, ele ensinava sobre o reino de Deus, Ele falava assim, olha, e o reino de Deus, ele é semelhante a um tesouro escondido no campo. Em que um trabalhador, ao encontrar, ele escondeu de novo, ele vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo para ter o tesouro para si. Ele fala sobre prioridades. O reino de Deus sempre foi um reino de prioridades. O reino de Deus sempre foi isso. Jesus, ele sempre mostrou valor em tudo aquilo que ele nos ensinava quando ele falava sobre o reino de Deus. E muitas vezes nós não temos dimensão desse valor. É por isso que nós deixamos tudo para depois. Mas Deus quer que você acorde hoje. Deus quer que você se levante hoje. Se levante, acorde, dá uma olhada.
Dá uma conferida, tem azeite? Tem azeite? Priorize o seu relacionamento com Deus. Priorize o seu relacionamento com Ele. E eu falo isso em um nível espiritual, mas você pode também trazer isso para o teu nível natural. Cara, quanto tempo a gente gasta com coisas na nossa vida, e aí eu não sei se o teu dia é igual ao meu, mas depois que eu acordo, que eu começo o dia, ele só para quando para mesmo, quando desliga. Vai o dia inteiro. Se eu não preparar alguns minutos, algum tempo para poder nutrir o relacionamento com Deus, para dar uma conferida na minha vasilha se tem azeite, o negócio vai dar ruim, vai apagar no meio do dia. É ou não é verdade? É por isso que existe essas duas classes de pessoas, as prudentes e as insensatas. Se você sair para fazer uma viagem sem abastecer o teu carro, eu vou olhar para você e vou falar assim: cara, você é imprudente, você é insensato. Não é porque você é um mau motorista, mas simplesmente porque você não verificou se dava para chegar com aquilo que você tinha. Entende qual que é a diferença? Entende que muitas vezes nós somos virgens, vestidas de branco, com as nossas lamparinas na mão, e nós nos comportamos como pessoas insensatas? Vem comigo em Efésios, no capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 14. Esse versículo 14 diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Segura o texto aí, nós vamos ler alguns outros versículos, mas segura esse texto. Eu acho muito interessante esse texto. Eu já preguei sobre ele algumas vezes, eu vou pregar o quanto de vezes eu puder, porque eu amo esse texto. E sabe o que quando ele começa aqui dizendo, ó, por isso que foi dito. Foi dito aonde? Não tem outro lugar na Bíblia que está escrito isso aqui. Segundo os historiadores, os teólogos, eles falam que isso aqui era uma canção muito conhecida dos Efésios. Era muito conhecida deles. Era uma canção que eles cantavam. E eu fiquei imaginando, falei, eu vou fazer uma música desse jeito, olha que legal, né? Desperta, tu que dormes. E tem tudo a ver com aquilo que nós acabamos de ler, com tudo aquilo que nós estamos falando. Tem tudo a ver com a parábola das virgens, não tem? Então ele está falando assim, olha, desperta, você que está dormindo, desperta. Você que está no meio dos mortos, deitado no meio dos mortos, levanta. E quando você se levantar do meio desse ambiente de morte, quando você despertar do teu sono, então Cristo virá sobre você e resplandecerá sobre ti. Cristo te iluminará. Cristo é a luz da tua candeia. Então, se eu estou cheio dele, se eu estou cheio de Deus, essa luz brilha cada vez mais forte, não é? Não faz sentido? Então essa luz brilha cada vez mais forte. Quanto mais cheio de Deus você estiver, mais brilhante você é. Então vira para a pessoa que está do seu lado de novo e fala para ela, você nasceu para brilhar. Você nasceu para brilhar, querido. E eu nem sou coach, mas você nasceu para brilhar. Mas não é que você vai virar uma estrela gospel, não. Mas você nasceu para brilhar a luz de Cristo. Lá em Mateus 5, versículo 16, Jesus fala assim, ó, da mesma forma brilhe a luz de vocês no meio dos homens, para que veja as suas boas obras e Cristo seja glorificado através das suas boas obras. Então é essa forma que nós vamos brilhar. Quanto mais cheio de Deus eu estiver, mais luz existe em mim, mais o nome de Deus é glorificado através das boas obras, através daquilo que eu faço. Então não dá para ficar vazio. Se encha do Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito. Então continuando, versículo 15. Tenham cuidado com a sua maneira de viver. 2 pontos. Que não seja como quem?
os insensatos, mas como os sábios. Então ele fala assim, olha, tenha cuidado, presta atenção na forma que você está vivendo. 2 pontos, qual que eram as 2 formas de viver? Não seja insensato, mas viva como sábio, seja sábio. E aí no versículo 16 ele ensina como que o sábio vive. Ele fala, mas como sábios, vírgula, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então ele está falando assim, olha, não viva como aqueles que são insensatos, como aqueles que são imprudentes, mas viva como aqueles que são sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, não deixando nenhuma oportunidade passar, não perdendo a oportunidade de se encher de azeite. Sabe, eu acho que não tem uma forma mais clara de explicar isso aqui. Aproveitar ao máximo cada oportunidade. Nas versões mais antigas a gente vai ver que Paulo escreveu assim, remindo o tempo. Então remir o tempo é isso, não é que você vai voltar lá atrás e resolver algumas coisas do teu passado para poder melhorar o teu hoje. Não, é pegar aquilo que você está fazendo hoje, ver o que você fez de errado no passado, pegar o que você está fazendo hoje e fazer o que é certo daqui para frente. É aproveitar cada oportunidade que você tiver de nutrir o seu relacionamento com Ele, de encher a sua candeia, de acender a luz em você, de praticar as boas obras, de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E quando Paulo ele se refere como dias maus, ele fala assim, olha, aproveite as oportunidades porque os dias são maus. Ele está falando sobre um senso de urgência. Um senso de urgência por causa do quanto o mundo e o pecado ele tem uma forte influência sobre as pessoas. Então existe um senso de urgência, de aproveitar cada oportunidade, de não viver como alguém insensato, mas viver prudentemente. Porque senão no decorrer da nossa vida a gente vai deixar que o mundo nos influencie, que o pecado nos influencie, e a cada vez mais a nossa chama ela começa a se apagar. E no versículo 17, ele fala assim, ó, portanto, e eu gosto desse portanto. Portanto significa, já que você entendeu a forma que você viveu, sabe? A forma que você precisa viver, já que você entendeu tudo aí em cima, portanto, de novo ele fala, não sejam insensatos. Não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, os sábios, eles buscam entender qual é a vontade de Deus. Os sábios, eles procuram entender qual é a vontade do Senhor. E no versículo 18 ele nos fala qual é a vontade do Senhor. Ele fala assim, ó, não se embriaguem com um vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Então essa é a vontade de Deus para mim e para você. Não se encha das coisas terrenas, não se encha do vinho, não se encha do mundo, não se encha do pecado, não se encha das coisas dessa terra. Não deixe que as coisas dessa terra ocupem um lugar que era o lugar do Senhor na sua vida, mas seja cheios do Espírito Santo de Deus. Então existe uma janela hoje de oportunidades, de acordar agora e buscar azeite. O noivo vem. O noivo vem. E na Bíblia, quando se fala de azeite, biblicamente, o azeite simboliza a presença do Espírito Santo. O azeite simboliza a presença do Espírito Santo. Ou seja, sem o Espírito Santo, a nossa chama se apaga. Sem chama não tem luz. Sem luz ninguém entra na festa. Então se encha de azeite. Se encha do Espírito Santo de Deus. A vontade de Deus é que você seja cheio, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque quanto mais cheio você estiver, mais você refletirá essa luz, mais Deus brilhará em você. Não dá para viver sem o Espírito Santo.
Não dá para aceitar viver sem Ele. Sabe, quando eu entendo isso, quando eu olho em Salmo 51, quando Davi, depois de reconhecer o seu pecado, ele cai por terra e ele clama: Jesus, Deus, não retires de mim o teu Espírito. Ele reconhecia que sem o Espírito Santo de Deus não tinha luz para ele. Ele viveria em escuridão. Sabe, sem o Espírito Santo não existe luz para nós. Sem o Espírito Santo não existe chama acesa. Sem o Espírito Santo a nossa chama se apaga. Ele é o combustível para a nossa luz. Ele é o combustível para a sua candeia. Sabe quando você vê uma pessoa tão cheia de Deus e a gente olha para ela e fala assim: nossa, ela está vivendo o primeiro amor. Porque ela está cheia, ela tá refletindo uma luz, ela está reluzente. E aí a gente vê no decorrer da nossa vida, no decorrer das coisas, do dia a dia, a gente vê que aquela chama começa a se apagar e de repente ela está apagada. E a gente olha e fala assim: nossa, ele perdeu o primeiro amor. A chama do primeiro amor se apagou. Não é que a chama do primeiro amor se apagou, só faltou combustível. Porque se eu deixar que o meu interior ele seja encharcado com o vinho desse mundo, se eu deixar que as coisas do mundo elas me influenciam, deixar que essas coisas elas tomam um espaço no meu interior, eu vou estar cheio de alguma coisa, mas não é combustível para queimar a luz. Então, se você não quiser deixar a chama do seu primeiro amor se apagar, comece a nutrir o teu relacionamento com Deus. Comece a nutrir o teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus e dizer: Deus, me encha com o teu Espírito. Me encha com o teu Espírito, pois eu não vivo sem Ele. Eu não aceito viver sem o teu Espírito Santo. Então hoje existe uma chance. Uma chance para você que de repente está sem azeite, se levantar agora. Porque o noivo está vindo, cara, mas ele ainda não chegou. Então existe tempo. Hoje existe tempo. Então se levante agora. Não espere alguém gritar: olha, o noivo vem. Não espere. Não espere o noivo chegar. Talvez não vai ter tempo depois. Se arrependa hoje. Sabe? Arrependimento tem tudo a ver com isso. Arrependimento tem tudo a ver com avivamento. Avivamento é voltar a viver. É sair do estado de morte e ir para o estado de vida novamente. Isso só acontece através do arrependimento. E ao contrário do que muitas vezes nós acreditamos, o arrependimento, arrepender não é chorar pelos erros do passado, mas é se levantar e mudar a forma que nós vivemos daqui para frente. É reconhecer as nossas fraquezas e daqui para frente viver de uma forma prudente, de uma forma sábia. Então se arrependa hoje. Se arrependa e mude o seu caminho. Ele ainda quer você. Ele quer você. Ele convidou 10 virgens, não foi só 5. Não é para entrar só metade. Não é para entrar só metade na festa. É para entrar todos nós. Existe um lugar na mesa para todos aqueles que estão cheios do Espírito, todos aqueles que estão cheios com a sua candeia queimando. Existe lugar na festa para todos aqueles que estão com seu coração em chamas, ardendo pela presença de Deus. Existe lugar na mesa para mim, para você. Existe lugar na mesa para a igreja do Senhor.